Muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você ouvirá esse vídeo. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade de vir aqui trazer uma mensagem. Esta noite eu trago para vocês a história de Sansão. Eu já havia gravado esse vídeo contando a história, a vida de Sansão completa, e retirei o vídeo. Achei que estava mal gravado e resolvi falar novamente da vida desse homem, que nos traz várias mensagens, É uma história um pouco grande, vou tentar ser o mais rápido possível. Se eu ver que vai ficar muito grande, vou dividi-la em 2 vezes. Então, sem mais demora, convido vocês a abrir a Bíblia em Juízes, livro de Juízes, capítulo 13. Diz assim: servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento de Sansão. Diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Porque este tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então, nesses primeiros versículos aqui do capítulo 13, nós vemos como Deus começa a levantar, este homem chamado Sansão. Começa a levantar uma pessoa, um homem, para que se livrasse, através dele, da liderança dele, para que livrasse Israel da mão dos filisteus, pois Israel já estava sendo subjugado há 40 anos. Amém? Então, uma grande responsabilidade Deus coloca na vida dos pais de Sansão e na dele, em consequência disso também, Então aqui nós tiramos a primeira lição, que Deus é soberano e ele escolhe quem ele quer, Nós vamos ver que Sansão tinha alguns defeitos de caráter, mas mesmo assim Deus o escolheu. E Deus sabia, porque Deus é o nosso Criador, sabe de todas as coisas, Primeira lição: a vontade de Deus é soberana. Ele escolhe quem ele quer, independente do seu caráter. Amém? Da sua fraqueza. Sansão tinha uma grande força, mas ao mesmo tempo tinha uma grande fraqueza. Nós vamos ver isso em decorrer aqui da leitura. Então aqui o anjo do Senhor, ele diz aos pais de Sansão que a mulher chamada a mulher de Manoá, Manoá era o pai. Ela conceberia, embora ela fosse estéril. Então, a vida de Sansão começa a ser um quê? Um milagre, Começa a ser um milagre. E diz assim no versículo 6: a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Aqui ela foi dizendo, que o anjo havia passado para ela, as ordens de Deus. Então Manoá, ele começa a orar a Deus para que mande o anjo de novo e os ensine o que eles deveriam fazer. Lá no versículo 10, ela corre, que ela vê este anjo novamente.
Então o marido dela, Manoá, no versículo 11, ele diz assim: então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher e veio aquele homem e disse: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? Disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quando eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quando procede de vinho não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quando tenho lhe ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjar e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo o Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. Então eles temeram, né? Depois aqui eles temeram, acharam que ia morrer, mas chegaram à conclusão que não, né? Se ele veio trazer uma bênção, se o anjo do Senhor vem te trazer uma bênção pessoalmente, você não vai provar a morte ali, né? Deus não veio trazer maldição, Deus veio trazer bênção. Lá no 14, né? Começa então a mostrar aqui um pouco da personalidade de Sansão e os planos de Deus para a vida de Sansão. Ele vai até uma cidade e vê as filhas dos filisteus, né? Então ele gosta de uma mulher lá e pede a seu pai para casar com ela. Mas seu pai e sua mãe não, os pais de Sansão são contra, porque era contra as leis de Israel, né? Que um homem israelita se misturasse com um povo pagão, né? Mas Sansão insiste. Mas a Bíblia diz que isto vinha da parte do Senhor. Isto era para começar a ver o que? Uma rixa, né? Então ele vai, o pai de Sansão vai lá, pede a mão, né? Como os costumes da época. E lá no versículo 12, né? Sansão já tinha tomado um vinho, já estava bem alegre. Ele dá um enigma, porque no caminho ele mata um leão, com aquela força descomunal, aquela força sobrenatural que Deus o havia dado. Ele abre o leão no meio, né? E quando ele passa de novo, tá cheio de mel aquele leão. Então ele faz um enigma, né? Então ele diz assim: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma. Ou seja, eles foram lá, né? Parentes dela, vizinhos, porque ele fez uma aposta, né? Sansão faz uma aposta com aquela turma ali, né? E a mulher começa a chorar de dia e de noite. Sansão, então, não aguentando, ele acaba contando. A Bíblia diz aqui no 17: e chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu pois que ao 7º dia ele falou, né? Ele lhe declarou, porquanto o importunava. Então, os homens daquela cidade veio e fala, né? Ele descobre o enigma. Aí no 19 diz assim: então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele,
que desceu aos Asquelonitas e matou dele 30 homens e tomou os seus vestidos e deu as mudas de vestido aos que declararam o enigma. Porém acendeu a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Então Sansão ficou completamente irritado. E o Espírito do Senhor se apoderou dele, né? Aquela força sobrenatural, ele vai lá e mata 30 homens com a mão. Pega lá o que ele estava devendo, paga. Porque esses asquelonitas eram também inimigos de Israel, tá? Inimigos mortais. Então assim, Deus começa a usar Sansão até na sua fraqueza, né? Nós vemos aqui, Sansão tinha uma força física fora do comum, mas não era um homem inteligente, né? Ele não era um homem conhecedor, profundo conhecedor da palavra de Deus. Aí a partir do 15, diz assim: e aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. Ou seja, ele pegou a mulher e deu para outro. Então o que Sansão faz? Ele pega 300 raposas e, tomando tições, as virou cauda a cauda. Ele pôs um tição no meio de cada uma das caudas, né? E ele pôs fogo em todas as plantações. Então disseram os filisteus: quem fez isso? E disseram: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: assim o haverias de fazer? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna, juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Os homens de Judá então vão atrás, eles fazem um acordo, né? Diz assim: os homens de Judá amarram Sansão. Disseram os homens de Judá: por que subiste contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Sansão, eles vão lá, matam a mulher de Sansão, matam o genro de Sansão. Sansão vai lá, faz um estrago nos filisteus. Então Deus vai usando Sansão, né? Ele incita Sansão a casar com aquela mulher estrangeira, acaba dando esse problema todo. E Sansão então começa a ferir os filisteus, né? E então os filisteus pedem, o povo de Judá, os homens de Judá, né, se juntam em 3.000 e vai atrás de Sansão. E fala assim: não sabia que os filisteus dormiam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Disseram: descemos para te amarrar, para te entregar na mão dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos me não acometereis, ou seja, não matá-lo, né? E eles falaram, dizendo: não, mas fortemente amarraremos e te entregar na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Vindo ele a Leí, os filisteus saíram ao encontro, jubilando, né? Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha no braço se tornaram como fios de linho que estão queimando no fogo. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada de sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede cairei na mão desses incursiosos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava com Leí,
E saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Pessoal, vou trazer o vídeo até aqui, né? Aqui nós podemos tirar várias lições, né? Nós vemos como Deus dá o livramento. Ora, Sansão, mesmo com aquela grande força, mesmo tendo conseguido se livrar dos filisteus, primeiro ele se livra das cordas, se livra dos filisteus, mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Provavelmente aqueles homens estavam com espada, com lanças, com escudos. E Sansão, a despeito disso, os praticamente esmagam, né? E aqueles que sobraram saíram correndo, né? E ele ia morrer de sede. Porque isso deve ter levado algumas horas, né, pessoal? Sansão deve ter levado horas para matar lutando com aquele exército, um homem contra um exército. E Deus faz brotar água da rocha. Esse é o nosso Deus. Deus não nos desampara. Quando obedecemos a Deus, Ele faz o impossível. Aquilo que é impossível para um homem é possível para Deus. Podemos tirar essa lição, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Não existe barreira, não existe rocha, não existe pedra, não existe exército, não existe corda que nos amarre para alcançarmos nossa vitória. Tão somente devemos obedecer e ser fiel a Deus, como Ele é sempre fiel conosco. Amém? Espero que vocês tenham gostado da primeira parte. Eu vou dividir em 2 partes a história de Sansão, tá? A partir do capítulo 16 vai entrar uma personagem feminina chamada Dalila, muito famosa, né, pelos filmes. E a mídia, né, ela costuma romantizar, né, Sansão e Dalila. Mas Dalila, na verdade, ela veio para destruir o ungido do Senhor. Sim, porque Sansão, embora não fosse derramado azeite na cabeça dele, ele era como um ungido do Senhor. Ele foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. E esta mulher, ela vem com várias artimanhas para tentar descobrir o segredo de Sansão, para derrotá-lo, para que os filisteus pudessem lançar a mão dele. E ela faz isso por dinheiro, tá? Ela é uma prostituta. Então, assim, ela não era uma mulher do bem, né? Vamos esquecer esses filmes românticos, né? Com aquela mulher apaixonada por Sansão. Não. Dalila veio como vem a mulher estrangeira, muitas vezes para destruir o lar, né? Só que Dalila veio para destruir Sansão, o ungido do Senhor, aquele que Deus escolheu para livrar o seu povo. Amém? Espero que vocês tenham gostado aí da primeira parte. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Que Jesus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Amém.